Você já deve ter ouvido falar em células-tronco, mas será que sabe para que elas servem? Conversamos com os professores Steven Rey e Margarida Lacombe para nos explicar. O rapper MV Bill esteve em nossa universidade e nos fala sobre a democratização do ensino superior e das parcerias feitas com a Central Única das Favelas. Se você é funcionário da UFRJ, fique de olho e aproveite as vantagens do convênio que a universidade fechou com a CAURJ. E no Circuito FRJ você confere dicas de eventos que acontecem na universidade essa semana. Agora, na UFRJ em vídeo. Você sabe o que é uma célula-tronco? Não muito bem. Mais ou menos. Eu sei que tem a... eu não sei explicar. Não é uma pesquisa, né? Que venha, acho que a possibilitar a cura, né, para quem de repente tem leucemia, né, certos tipos de câncer. São células que dariam origem aos fetos, não só também, mas que dariam origem a todos os órgãos do corpo, a todas as outras funções do corpo. A gente pode definir célula-tronco como um coringa num baralho. Ela é aquela célula ou aquela carta que tem a capacidade de se transformar em qualquer outra carta ou célula do corpo. Então existem dois tipos de célula-tronco. As células-tronco chamadas embrionárias, essas são derivadas de uma estrutura que chama massa celular interna de embriões de 5 a 7 dias após a fertilização in vitro, que são justamente os embriões excedentes das clínicas de fertilização, e as outras seriam as células-tronco adultas, que são derivadas desde o cordão umbilical até o cérebro de um indivíduo adulto. São células que têm potenciais distintos. O que significa esse potencial distinto? Uma célula-tronco embrionária ela é capaz de dar origem a todos os 216 tipos de células que formam o corpo humano, enquanto que as células-tronco adultas elas dão origem às células do local de onde elas foram retiradas, ou seja, uma célula-tronco da medula óssea ela dá origem a células do sangue, uma célula-tronco do cérebro vai dar origem a células do cérebro, mas uma célula da medula óssea não dá origem ao cérebro, então elas têm um potencial mais restrito. As células-tronco adultas foram descobertas há pouco mais de 40 anos e já são utilizadas em transplantes de medula e tratamentos de leucemia. Já as células-tronco embrionárias só foram descobertas recentemente. As células-tronco embrionárias elas foram descobertas em 1998, ou seja, menos de 10 anos. Então, no momento, não há nenhuma aplicação terapêutica para essas células. O que há são vários laboratórios de pesquisa ao redor do mundo, trabalhando com essas células e mostrando e evidenciando que existe um potencial terapêutico muito grande quando se analisa o efeito dessas células em doenças humanas em modelos animais. A célula-tronco embrionária, de fato, tem uma expectativa de utilização maior ou mais ampla do que a adulta, justamente pela capacidade que essa célula tem de se transformar em todos os 216 tipos de células do corpo. Mas no momento não há nenhuma garantia que essa célula vai ter nem mesmo uma aplicação terapêutica. Eu posso garantir que sem a pesquisa, sem a liberdade de pesquisa, sem a possibilidade de pesquisa, novos tratamentos jamais irão surgir. Mesmo com tantas expectativas com relação ao uso das células-tronco, esse tipo de pesquisa tem gerado polêmica. A Lei de Biossegurança foi promulgada em 2005 e permite a utilização dessas células para fins de pesquisa e terapia. Mas o Supremo Tribunal Federal está julgando a constitucionalidade dessa lei. A Lei de Biossegurança, que foi promulgada em março de 2005, trouxe no seu artigo 5º uma regulamentação, uma limitação a previsão do uso de células-tronco embrionárias. E alguma limitação também porque essa lei dispõe que só podem ser utilizados os embriões inviáveis, passados por uma aquiescência dos pais, dos genitores e também passado pelo respectivo Conselho de Ética. E isso imediatamente provocou uma reação de grupos religiosos, da igreja, da CNBB, entendendo que isso violaria a vida da pessoa humana que já estaria presente no momento da fecundação. Então, chegou-se às portas do Supremo Tribunal Federal pedindo que o Supremo se manifestasse a respeito da constitucionalidade desta norma. Isso causa uma certa perplexidade no sentido de que, ora, uma vez que o Congresso Nacional já dispôs a respeito, o Congresso Nacional é onde estão os nossos representantes da população, houve ampla discussão, inclusive com a participação da Igreja, e chegaram à conclusão, por maioria dos seus membros, que a lei deveria consistir nesses termos.
é algo que a gente pergunta, por que então essa insistência de chegar ao Supremo Tribunal Federal? A Constituição Federal é um instrumento maior, a supremacia da Constituição há de ser garantida no sistema. Agora, a gente tem que ter um pouco de cuidado para que também não haja abuso. Se qualquer coisa que passe no Legislativo e as partes vencidas, não conformadas, baterem as portas do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal no caso, pode se configurar uma situação de abuso, principalmente se o Tribunal Superior acolher toda qualquer questão que chegue às portas dele. Você é a favor da limitação da pesquisa científica, como no caso das células-tronco? Não, muito pelo contrário. Eu sou a favor das pesquisas com célula-tronco, sim, porque eu acho que não pode se considerar uma manipulação da vida. A ciência, ela é muito avançada e tem que demonstrar isso, e não pode proibir nada. Não, acho que não tem que limitar a pesquisa de nada, assim, que a célula-tronco é importante para pesquisa de clonagem e tal, e cura de várias doenças importantes. Acho que tem que ter uma limitação, sim, em relação a, de repente, clone e outras coisas que sejam mais complexas, que possam atrapalhar aí a convivência. A expectativa para a utilização das células-tronco está além do potencial terapêutico, está justamente numa nova forma de se enxergar o desenvolvimento humano. Você tem a possibilidade de utilizar células em cultura, num laboratório, para se entender como é que se forma o cérebro humano, como é que se forma o coração, como é que se formam os tecidos. Essa é a principal motivação atual para a utilização dessas células tronco embrionárias. Mas é claro, existe um potencial terapêutico dessas células, mas é muito difícil você definir quais seriam as doenças. O que eu posso dizer é que existem doenças onde os sintomas, onde a sintomatologia é bastante pontual e que seriam, teoricamente, de fácil utilização mais a médio prazo de células tronco embrionárias, como é o caso, por exemplo, da doença de Parkinson, de lesão de medula, ou da própria lesão do músculo cardíaco, que são doenças onde a perda de células, como cardiomiócitos ou neurônios, que precisam ser, se você precisa colocar novas células, e essas novas células podem, em tese, serem geradas a partir das células tronco embrionárias. Mas no momento a gente só está falando de pesquisa, ainda não há nenhum tratamento com essas células em nenhuma parte do mundo, mas não é por isso, por conta disso, que o mundo não esteja investindo muito nessa área, como está. É o caso da Inglaterra, da França, da Espanha, da Índia, da própria China, Israel, Singapura, Taiwan, Suíça, Suécia, Holanda, são países onde essa pesquisa está avançando justamente porque há liberdade para se trabalhar. Alguma limitação é interessante que seja dada pelos conselhos de ética, não é, da sociedade civil, quer dizer, da forma como os conselhos de medicina também organizam isso. Agora, é importante, porque também pode ter repercussões danosas do uso da ciência, do uso das pesquisas. Então, é uma coisa muito delicada, ser vista caso a caso, discutida caso a caso e que tem que ser visto com cuidado. Nesse, eu acho que a limitação estabelecida pelo legislador é de todo razoável, de todo adequada. Limitou sim aos embriões inviáveis e limitou também a aquiescência do pai e também a manifestação dos conselhos de ética. Então a coisa não está completamente solta, já foi um limite que, no meu modo de ver, é de todo razoável. Nos últimos anos, diversos setores da sociedade têm despertado para a discussão acerca da inclusão social. O rapper e escritor MVBill acredita ser fundamental não apenas debater sobre a realidade das comunidades carentes, mas envolvê-las nos debates. Hoje, até com o crescimento exacerbado dos movimentos sociais, acaba até que fomenta esse tipo de discussão também, mas ainda está longe, está muito aquém do que seria necessário. Eu acho que quando a gente leva essa discussão para dentro das favelas, primeiro eu acho que ela tem um caráter elucidativo para o próprio favelado sobre a sua própria realidade. E a partir dessa clareza na mente, acho que é possível tomar rumos diferentes. Acho que é um caminho de crescimento a partir da exposição da realidade. Sobre o papel que cada setor da sociedade deve ter na promoção da inclusão social, Bill observa. Eu não estou querendo tirar a responsabilidade dos governos, federal, municipal e estadual, que é quem tem que resolver isso. Mas aí, quando a gente olha para a nossa política, vê que tem muitos mandatos, a maioria deles estão inclinados para a direção contrária das favelas,
você se vê na necessidade de ter uma mobilização. A gente tem várias, digamos assim, atividades e propostas hoje, né, de intervenção nas favelas, de produção cultural dentro das periferias, que acabam funcionando, né, num lugar onde o Estado não funcionou e nem a universidade entrou, né? Então, essas entidades, como a CUFA e outras, acabam fazendo esse papel de política pública, né? E me parece, e até apontando para modelos possíveis de política pública, né? Ali onde o Estado fracassou, ali onde a universidade fracassou, né? Porque ele não conseguiu chegar lá. Essa mobilização não pode ser somente a partir da própria favela. Eu discuto essa realidade com a favela há 30 anos. E de lá a gente pode trazer para nós mesmos a transformação, ainda não, mas a conscientização, a consciência do problema, mas a transformação precisa da força externa, da força que vem de fora. Então, quando a gente se depara diante de uma sociedade que se fecha no momento que era para ser de abertura, eu começo a visualizar mais o conflito de classes do que a costura, uma cidade cirzida, que é o que eu sonho. Então, acho que quando a pessoa também de classe média ou alta se sensibiliza, se mobiliza, não necessariamente dando dinheiro, mas tentando entender, tentando fazer parcerias, empresas potencializando o trabalho que já existe dentro desses lugares, eu acredito que são pontes que são construídas, que não são destruídas com facilidade. MVBio foi um dos fundadores da Central Única das Favelas, a CUFA, uma organização não governamental que promove lazer, cultura e inclusão social em comunidades carentes do país inteiro. Tomo muito cuidado assim, com a cultura artística, porque senão a gente começa a cair num círculo vicioso que mostra que de lá é possível ter ascensão somente através do crime, da música ou do futebol. Então é preciso criar outros caminhos. Se tem cultura, arte, esporte, lazer, acho que tem que ter educação embutida em todas essas ações. No caso da CUFA, né, que é uma organização que produz mídia, que produz festival de cinema, né, quer dizer, a gente se associar no nível de igualdade e de horizontalidade. Então, acho que esse é o momento da universidade se abrir para essas iniciativas que não estão contempladas dentro da nossa formação, né, e eu acho que elas desengessam um pouco a própria formação, a própria disciplinarização que a gente tem nesse modelo atual de universidade. Então, a nossa parceria com a CUFA é um curso de extensão, né, onde a gente faz um curso conjunto, né, onde vão participar 70 garotos vindos de Cidade de Deus, de várias periferias do Rio de Janeiro inteiro e 10 alunos da escola, né? Ou seja, nós somos a cota da CUFA. A universidade tem que se universalizar, tem que se tornar pública mesmo, né? Quer dizer, e esse pública mesmo eu acho que essa abertura, né, e essa possibilidade dessas pessoas virem aqui, né, não só trazer o seu saber, mas obviamente trocar com a gente, né? Quer dizer, então tem essa demanda, né? A gente quer assistir às aulas, a gente quer que os professores da Escola de Comunicação possam orientar os projetos, a gente quer ter esse outro olho de fora. Então é muito bacana porque eu acho que tem também esse desejo, né, de encontrar esse outro saber. E que a gente dá também, no caso dessa parceria para a CUFA, é uma certificação, né, que ela é tanto simbólica quanto ela é real, né? O fato de um curso desse ter uma certificação de extensão da UFRJ, isso vale socialmente, simbolicamente, isso vale concretamente. Atenção, funcionários da UFRJ! A universidade firmou o convênio com a CAURJ. Saiba como isso funciona e que vantagens são oferecidas a você. Em outubro de 2003, foi realizado um seminário interno na UFRJ que contou com a participação de mais de 100 representantes das diversas unidades do UFRJ, docentes, técnicos administrativos, representantes do Sintoferj. E naquele momento, entre várias propostas, uma delas foi a possibilidade de que a gente reivindicasse ao governo federal o auxílio à saúde suplementar. A gente observou naquela época que apenas os servidores ligados à área da educação e da saúde do governo federal é que não tinham acesso a esse benefício. Então, com base nesse levantamento, nós enviamos uma proposta ao governo federal solicitando recursos para que a gente pudesse começar a implantar o benefício. O valor até o final do ano passado, quer dizer, isso a gente já tem a comprovação, foi de R$ 42,00 para cada servidor e aos seus dependentes. Então o benefício é estendido também àqueles dependentes que estão registrados na universidade. Então, marido, mulher e os seus filhos. Consequentemente, esse dinheiro
entra na folha de pagamento da UFRJ e, consequentemente, no contra-cheque do funcionário como receita e como débito. Ele, na realidade, acredita 42, debita 42 e vai debitar, possivelmente, a diferença de valor que possa existir em função dos planos que nós estamos oferecendo. Nós oferecemos 4 planos, dos quais 3 planos são por faixa etária. Tá? E um dos planos, por exemplo, começa com R$ 37,50. O desembolso do trabalhador, que é aquela pessoa que tem de 0 a 18 anos de idade. Os 42, o governo está dando como apoio. Certo. O funcionário vai contribuir mais com R$ 37,50. A partir desse ano agora, de janeiro de 2008, é que a gente já tem o convênio assinado com a CAURG e de 2008 em diante, aqueles que vierem aderir à proposta da CAURG é que terão direito a receber o benefício. Mas por que a CAURG foi escolhida? Nós imaginamos que a gente deve constituir um plano de saúde não simplesmente para curar a doença. A ideia nossa é que, na verdade, ele sirva para tratar o servidor e acompanhar, né, a sua evolução ao longo da sua vida funcional. Ou seja, que seja um benefício não só no momento quando já é da emergência, quando ele já está precisando se internar, ou que ele tem um problema mais grave. Evidente que para isso também. Mas a ideia é que a gente trabalhe o acompanhamento da saúde do servidor durante a sua vida na universidade. E a gente acha que é mais viável fazer isso através de uma proposta de autogestão. Por que se optou pela autogestão? Porque na autogestão, aquele que está no plano, ele tem direito à voz, tem direito a voto nas próprias assembleias da CAURG. Ou seja, nós mesmos, funcionários da universidade, gerimos o plano, tá? Toda a diretoria, portanto, é composta de funcionários da instituição, não temos fins lucrativos. Luiz Eduardo também nos falou das vantagens oferecidas pela CAURG. Consultas, inúmeras consultas, urgência e emergência, exames, também sem limitação, internação, próteses, atendimento odontológico. Se você quiser saber mais para se associar à CAURG, acesse o site www.caurg.com.br. Se você já tinha plano de saúde no ano passado, pode solicitar o ressarcimento dos R$ 42,00 relativos aos meses de novembro e dezembro. O Seminário em Estudos Platônicos, promovido pelo Programa de Estudos em Filosofia Antiga Pragma, receberá a conferência Ver e Aparecer, sobre a Teoria Platônica de Percepção. O evento acontecerá no próximo dia 27 e será ministrado pelo professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Marcelo Pimenta Marques. Fórum em Tela apresenta a mostra Hu Shaochen, um dos nomes mais importantes da New Wave de Taiwan. O autor possui repercussão internacional com seus filmes de forte impacto histórico e foi premiado em vários festivais. O primeiro filme, A Time to Live and a Time to Die, será apresentado na próxima segunda-feira, 31 de março. A Escola Politécnica da UFRJ realiza nos dias 26, 27 e 28 de março a terceira semana de Engenharia Civil. A principal atração do evento será a palestra do vice-governador e secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. De 31 de março a 4 de abril, será realizada no Centro Cultural Horácio de Macedo a 16ª Semana de Química da UFRJ. A semana é um evento tradicional do Instituto de Química e consiste basicamente em palestras diárias gratuitas. Mais informações no site do evento.